Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no universo de Paulo Freire, que foi, sem dúvida, um dos pensadores mais importantes e também mais polêmicos do Brasil no século XX. Mas a obra dele vai muito além da educação, sabe? É um verdadeiro convite para a gente pensar sobre liberdade e sobre como transformar a sociedade. E olha só, para começar essa citação, que está lá no finalzinho da sua obra mais famosa, A Pedagogia do Oprimido, já diz tudo. Ela resume a essência do pensamento dele. Uma aposta radical na nossa capacidade de criar um mundo melhor, um mundo mais justo, mais amoroso. É essa fé no ser humano que é o motor de toda a filosofia do Freire. Bom, e para a gente entender bem as ideias do Freire, nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, quem foi o homem por trás das ideias? Depois, a gente vai entender o grande problema que ele combateu, a tal da educação bancária. Aí a gente vê a solução que ele propôs, que é baseada no diálogo, o novo papel do professor nesse processo, como o pensamento dele foi mudando com o tempo e, para fechar, por que ele continua tão importante hoje em dia. Então vamos lá. Para entender Paulo Freire, a gente tem que entender a história dele. A filosofia dele não nasceu em gabinetes, em teorias distantes da realidade, não. Ela foi do chão batido, da dura realidade brasileira, da fome, da desigualdade e, claro, da luta política. Nascido lá em Pernambuco, Freire sentiu a fome na própria pele, ou como ele mesmo dizia, no seu corpo consciente. Com só 11 anos, ele já se perguntava o que podia fazer para o mundo ser menos feio. E foi essa inquietação que fez dele um educador. Ele criou um método de alfabetização que não ensinava só a ler palavras, mas a ler o mundo de um jeito crítico. O trabalho dele foi considerado tão perigoso pela ditadura militar que ele acabou sendo preso e exilado por quase 16 anos. E foi justamente a partir dessa vivência toda que o Freire identificou um problema central no jeito como a educação era praticada. Ele deu a esse modelo um nome que ficou muito famoso, a educação bancária. E a metáfora é genial, né? Pensa só, na educação bancária, o conhecimento é um depósito. O professor é o dono do saber e deposita esse saber na cabeça do aluno. E os alunos? Bom, eles são como cofres, só recebem e guardam aquele conteúdo. Pro Freire, isso não é educar de verdade, isso é domesticar. E aqui, nesse quadro, a gente vê o contraste de forma bem clara. De um lado, você tem um modelo bancário que só reforça a passividade e, no fim das contas, ajuda a manter as coisas como estão, as estruturas de opressão. Do outro, a proposta do Freire, a educação problematizadora. Nela, o motor de tudo é o diálogo. Alunos e professores viram parceiros, investigadores do mundo, construindo saber juntos para um objetivo muito claro, a libertação. E aqui a gente chega no coração da proposta do Freire. Se a educação bancária oprime, a educação que ele propõe, a dialógica, liberta. Para ele, o diálogo é muito mais do que uma simples conversa. É a essência, a alma da prática educativa libertadora. Para a gente entender o que é o diálogo para Freire, a gente precisa sacar um conceito-chave dele, praxis. Praxis é basicamente a união que não pode ser separada entre reflexão e ação. Não adianta só ficar pensando sobre o mundo, e também não adianta sair fazendo as coisas sem refletir. A palavra verdadeira para o Freire é a que junta pensamento e ação para de fato transformar a realidade. É uma palavra que muda o mundo. Só que esse diálogo transformador não acontece de qualquer jeito, né? O Freire diz que ele precisa de alguns pilares éticos. Primeiro, o amor. Um compromisso verdadeiro com as pessoas e com o mundo. Segundo, a humildade, para a gente reconhecer que ninguém sabe tudo e que todo mundo tem algo a ensinar e a aprender. Terceiro, fé na nossa capacidade de criar. E por último, um pensamento crítico, que entende que o mundo não está pronto e acabado, mas é um projeto que a gente está sempre construindo. E essa frase dele, nossa, ela resume tudo de um jeito brilhante. Educação não é uma coisa que uma pessoa passa para outra. É um processo coletivo, uma construção que a gente faz em conjunto, e o nosso objeto de estudo é o próprio mundo em que a gente vive. É claro que essa visão de educação muda completamente o papel do professor, né? Ele deixa de ser o centro das atenções para se tornar uma peça-chave numa engrenagem que é de todo mundo. O professor então abandona aquela postura de dono da verdade. A principal tarefa dele passa a ser outra: problematizar a realidade junto com os estudantes, mediar o diálogo, facilitar um processo em que todos se tornam sujeitos e não objetos passivos, na construção do conhecimento. E aqui o Freire coloca uma responsabilidade ética enorme em quem ensina. Não adianta nada falar sobre diálogo e agir de um jeito autoritário. O educador precisa ser coerente.
As ações dele, a vida dele, tem que ser o exemplo vivo do que ele ensina. A palavra precisa, como ele diz, se corporeificar no exemplo. Uma coisa super importante sobre o Freire é que o pensamento dele não ficou parado no tempo. Pelo contrário, ele evoluiu, se adaptou aos novos desafios que o Brasil e o mundo foram enfrentando. Ele tinha uma capacidade incrível de ler o seu tempo. Percebe a evolução? Em 1970, exilada no meio da ditadura, o foco da pedagogia do oprimido era a libertação, uma luta coletiva contra o Estado opressor. Aí, décadas depois, em 1996, com o Brasil já numa democracia, ele escreve a pedagogia da autonomia, e o foco muda para a autonomia, a formação de pessoas críticas para resistir a novas formas de dominação, como a tal da ética de mercado do neoliberalismo. Então, o ponto crucial é este. Freire não deixou de ser político. Ele só percebeu que o inimigo tinha mudado de cara. A opressão não era mais só o Estado autoritário, mas também uma lógica individualista, consumista, que entra na nossa cabeça. A luta, portanto, também passava a ser pela formação ética de cada um de nós. E aí a gente chega na pergunta que não quer calar. No mundo que mudou tanto desde que o Freire escreveu, por que as ideias dele continuam tão vivas, tão necessárias? Bom, a obra do Freire nos dá ferramentas para a gente criticar qualquer tipo de educação que queira nos deixar passivos. Nesses tempos de tanta polarização, a defesa que ele faz do diálogo é mais do que fundamental. Ele nos lembra que educar nunca é neutro, é sempre uma escolha política e ética. E mais, a filosofia dele nos ensina a valorizar o pensamento que nasce das nossas próprias lutas, da nossa realidade. E, talvez o mais bonito de tudo, ele nos deixa a ideia de que a nossa vocação como seres humanos é a de ser mais, de nos tornarmos cada vez mais humanos. E se ainda resta alguma dúvida do tamanho do impacto dele, olha só esse dado, que é impressionante. A obra mais importante dele, que nasceu da realidade do Nordeste brasileiro e do exílio, se tornou a terceira mais citada em toda a área de humanidades no planeta inteiro. Um filósofo brasileiro que falou para o mundo. E para fechar, fica uma provocação para a gente pensar. Hoje, com tanta fake news, tanta desinformação, a necessidade de ler o mundo de forma crítica talvez seja mais urgente do que nunca. Como é que a gente pode usar o diálogo que o Freire propôs para navegar e, quem sabe, transformar essa realidade? A pergunta fica aí, no ar.